Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio do podcast do nosso programa querido Um Santo Viveu Entre Nós. Hoje, mais um prazer, um enorme prazer estarmos aqui juntos. Nós estamos caminhando aí para o 4º episódio dessa segunda temporada, sempre com convidados muitíssimo especiais e que tiveram a honra, um privilégio divino de vivenciar histórias maravilhosas ao lado do nosso servo de Deus, Padre André. Hoje não podia ser diferente. Hoje nós temos como nossa convidada uma pessoa que, além de admirar, de ter um carinho, um amor muito grande, estou muito feliz por saber das inúmeras histórias que ela vai partilhar conosco sobre a sua vivência com o nosso servo de Deus. Antes disso, eu gostaria de lembrar vocês para curtir o nosso vídeo, compartilhar, comentar, mandar para aquelas pessoas que conheceram o Padre André e também aquelas pessoas que não conheceram o servo de Deus. É um prazer enorme estar aqui gravando. Me chamo Leonardo e vai ser um prazer entrar mais uma vez nessas histórias maravilhosas sobre o nosso servo de Deus. Sem mais delongas, gostaria de convidar para ao meu lado a dona Tânia. Tânia, obrigado, viu, pela senhora vir. Eu que agradeço demais. Um sábado de manhã, a senhora deixar tudo lá na sua casa e estar aqui presente conosco. Obrigado, tá? Eu que agradeço a oportunidade também de voltar nesse lugar de uma forma especial, para que a gente possa, então, lembrar, fazer memória, recordar dos feitos e da passagem de Padre André pela nossa diocese, pela nossa cidade e de uma maneira muito especial aqui na Paróquia do Rosário e nessa casa. Tânia, eu gostaria de iniciar, já a senhora que sabe muito bem sobre o que as pessoas sentem, né, os sentimentos, gostaria que a senhora pudesse expressar para nós qual o sentimento que a senhora tem ao estar aqui nessa recepção. Olha, estar aqui nesse lugar, nesse momento, né, juntos, compartilhando da vida e do legado de Padre André, sem dúvida nenhuma me remete a uma vida de oração. Um homem que rezava com a vida e rezava a partir da vida. Então, Padre André sempre foi, sempre será, para mim, um referencial de homem que reza. É isso, gente. Vocês já sentiram aqui que o programa de hoje, o episódio de hoje vai ser profundo. Então, sem muita enrolação, eu gostaria que a senhora me desse a mão, que nós estamos indo para o nosso estúdio, para a segunda parte, que garanto que vai ser bastante emocionante. Bora lá comigo. Que lindo! Que lindo que ficou! Esse aqui então é uma reconstituição do quarto dele, exatamente como estava quando ele deixou. Uhum. E eu queria que a senhora falasse para nós o que a senhora sente de estar aqui, o que a senhora vê, como é que a senhora enxerga tudo isso. O que eu sinto? Eu sinto uma alegria, né, de poder fazer parte desse momento, de ser testemunha da simplicidade desse homem de Deus, que deixou para nós um legado extraordinário, vivendo o extraordinário de Deus no ordinário do dia a dia. Ele deixa para nós, então, esse testemunho, esse exemplo de que Deus é simples e que nós precisamos de muito poucas coisas para ser feliz e para cumprir a missão que Deus tem para cada um de nós. Então, estar aqui nesta manhã é também ser presenteada por esse homem extraordinário que viveu numa simplicidade e que deixa para nós, então, esse sentimento de alegria. Ao tocar em Padre André, a gente se sente feliz. Amém. Bonito, hein? Tânia, agora eu queria pedir para a senhora olhar aqui nesse quarto e pegar algum item que te lembra, que te remete, que te tem alguma memória que a senhora queira falar, né, partilhar conosco, e colocar em cima da nossa mesa que nós vamos começar a nossa gravação, certo? Tá bom. Então eu vou pegar
eu vou pegar um símbolo, né, na verdade, tão presente na vida de Padre André, que é esse amor à Santíssima Virgem Maria, que ele tinha e que ele nos ensinou, e sobretudo, desta forma, né, assim, a exemplo de Nossa Senhora, Padre André foi um homem de profunda intimidade com Deus. Então, essa reverência ao Deus Criador, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo e à Santíssima Virgem Maria, eu penso que está aqui sintetizada nesse sinal, nessa pequena imagem de Nossa Senhora. Isso. Agora podemos colocar aqui e vamos lá, né? Vamos ouvir aí um pouquinho mais sobre a sua vida com ele. Então agora estamos aqui neste quarto, vamos começar esse nosso papo. E para a gente começar, eu gostaria de conhecer um pouco mais quem é a Tânia. E aí, quem é a Tânia? Quem é a Tânia? Se eu fosse parafrasear Santa Teresinha, eu diria que eu sou o que Deus pensa de mim, né? Mas eu sou viúva, né, há 6 anos, sou mãe de família, tenho um casal de filhos, sou psicóloga de formação, estou à frente da Fundação Padre Gabriel desde o ano de 2005. É claro que nós temos uma diretoria, mas de uma certa forma os projetos da Fundação Padre Gabriel, assim, um pouco que nasceram da necessidade que nos apresentava, mas eu sou uma mulher simples, que gosto de viver, que me sinto atraída por Deus, para a oração, e que gosto de fazer pão, e gosto de ler, e gosto da missa e de Nossa Senhora. Eu sou essa simplicidade, não tem grandes atributos não, mas eu tento viver a cada dia aquilo que eu vou compreendendo que Deus espera de mim. A senhora pegou essa imagem, né, de Maria, e eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais ainda, assim, o que essa imagem também significa para a sua vida, para a senhora? Tá, olhar para Nossa Senhora é olhar para uma serva de Deus, alguém que se colocou à disposição da vontade de Deus, né? Quando a gente vai lendo um pouco da presença de Nossa Senhora na Sagrada Escritura, nós vamos percebendo que ela foi uma mulher do serviço, da oração e do silêncio. Então, quem procura um modelo para servir a Deus, precisa olhar para a Santíssima Virgem Maria. Bonita. Então, é claro que esse local, ele remete muitas lembranças nossas, né? De certa forma, por nos sentir perto do Padre André, né? Claro. Estamos realmente aqui em um local que ele viveu por muitos anos, lendo, mandando e-mails, enfim. Mas eu queria ir um pouco antes, eu queria que a senhora pudesse partilhar conosco como que a senhora conheceu ele, como é que começou essa história, essa amizade entre vocês dois. Olha, a gente já conhece a cidade toda, conhecia Padre André, mas os nossos laços assim se estreitaram a partir do grupo de oração. Em 92 eu conheci o grupo de oração lá então Capela São Luís, né? Hoje Santuário, ainda estava em construção, e eu conheci o Padre André, que eu conheci o grupo de oração, então toda semana ele lá estava atendendo as confissões, era algo bastante novo, ele foi esse precursor, aquele que acolheu o movimento na diocese. Então, como o Padre André dava assistência para a renovação carismática naquele tempo, então a gente estava sempre muito perto e muito próximo, e a partir daí, então, ele passou a ser meu confessor, né, a partir do grupo de oração, e não só lá, mas aí eu passei a vir regularmente no Santuário Nossa Senhora do Rosário, para que ele me desse uma direção espiritual, para também me confessar. Então, aí os nossos laços foram se estreitando a partir daí. Aí, no ano de 2002,
Nós nos reunimos como grupo, nós ficamos 2 anos rezando e nos reunimos como grupo, fomos até Dom Gaspar, nos apresentamos como um grupo de 12 pessoas e nós passamos então a alugar uma chácara ali no Nova América. Então o Padre André ficou muito presente, muito próximo de nós a partir desse apostolado na chácara, e ele celebrava para nós todos os sábados. Então eu tenho alguns vídeos, 2 ou 3 assim, do Padre André após a celebração. Nós terminava a missa, nós vínhamos buscá-lo aqui na casa paroquial às 7 horas, 15 para 7, ele era sempre muito pontual, já estava lá no portão nos esperando, celebrava para nós e nós iniciávamos então as 1000 Ave-Marias, todos os sábados. Como era uma escala, ele tomava café conosco, né? Então era assim, toda manhã de sábado, naquela época, ele tomava café conosco. Então foi um momento assim, muito importante, que ele sempre aproveitava dos momentos, dos encontros, para formar. Então uma vez nós perguntamos: Padre André, o senhor gosta de mel? Nós havíamos ganho alguns litros de mel. Ele falou: olha, se tenho, tomo. Se não tenho, não tomo. Então ele já foi dando uma lição para nós do que era a divina providência. De uma maneira muito tranquila: olha, se eu tenho, eu tomo. Se eu não tenho, eu não tomo. Então, quer dizer, ele se aproveitava do dia, de tudo aquilo que se apresentava como um sinal e um canal da providência. Então, nós fomos compreendendo que viver o abandono em Deus era o que nós precisaríamos dali para frente. Então sempre, uma vez, Leonardo, você me permite, numa celebração dessas, né? A Claudinha tocava e cantava aquela música Só por Ti, Jesus. E Padre André, como se sentia muito livre no nosso meio, ele parou a música. Ele fez assim com a mãozinha, ele estava celebrando a missa, né? E ele fez assim, ela parou o violão e ele olhou para nós e fez a seguinte reflexão: vocês prestam atenção no que cantam? Porque se nós cantávamos Só por Ti, Jesus, quero me consumir, como vela que queima no altar, foi bem nesse momento da canção que ele nos parou. Aí nós paramos, né, claro. E ele fez assim com a mãozinha: vocês prestam atenção no que cantam? Então ele foi nos formando de uma maneira muito carinhosa. E aquilo nós refletimos toda semana, nós levávamos para a nossa oração pessoal e comunitária, né? Nossa, era uma verdadeira catequese. Isso, ele nos catequizava, ele nos formava de uma maneira muito carinhosa e muito forte. E eu acho que a senhora vai chegar lá ainda, mas nesse momento não existia a Fundação Padre Gabriel. Não, nós nos era a comunidade Célula Máter. Era um grupo, né, que nós, a partir da carta, do documento Familiares Consórcio, né, o bispo da época pediu que nós estudássemos, porque nós acabávamos ficando um grande tempo em oração e nós atendíamos alguns casais, né? Então nós nos debruçamos aí sobre a Familiares Consórcio e foi daí que nós fomos gestando esse nome. E num momento nosso, onde nós fomos para um lazer no litoral, nós fomos conhecer, então, nós chegamos nesse lugar, nem sabíamos, fomos conhecer ali, acho que em São Vicente, não me lembro se Santos ou São Vicente, mas ali naquele lugar tinha um marco. Aqui é o lugar Célula Máter do Brasil. E nós já vimos rezando sobre esse nome a partir da Familiares Consórcio.
Então a nossa história ela foi acontecendo assim, a nossa história do grupo, né, enquanto grupo, também num movimento de bastante oração. E Padre André foi fundamental nesse primeiro momento nosso, nos anos de 2000 a 2002, né? Que ele foi assim, ele foi me ouvindo, porque nem todas as pessoas alcançavam o que eu tinha para colocar, e Padre André me alcançava. Ele falou assim para mim uma vez: olhem, continuem, se for de Deus, vai dar certo. Olha. Ele sempre tinha essa palavra, se for de Deus, vai continuar, vai se perpetuar, né? E nós estamos agora já indo para 23 anos desse movimento, desse encontro. Então ele foi fundamental. Quando o Padre André, quando nós conhecemos a Madre Paulina, foi num contexto assim, a paróquia foi dividida, o santuário, a capela de São Luís passou a ser paróquia, e aí o padre que estava no momento, Padre Sérgio, nos pediu se a gente podia ir na Madre Paulina, rezar um terço ao menos, uma vez na semana. E aí foi que eu fui conhecendo então a ligação de Padre André com Madre Paulina, nós fomos nos inteirando, e aí por um breve tempo nós ficamos um pouco ali na organização, e lá não tinha capela ainda, não tinha sacrário, e foi o nosso grupo então que providenciou a organização de um quarto para que se tornasse capela. Olha só. E Padre André então foi lá conosco, e olha, aqui vocês podem colocar. Eu falei: Padre André, a gente está pensando de dividir os corredores, né, os pavilhões, com o nome de santo. O que o senhor sugere? Ele falou: olha, São Camilo de Leles, né, a gente nem conhecia o santo, fomos atrás, então eu não sei se conserva ainda, São Camilo de Leles, um corredor, os Santos Anjos, um outro corredor. Então foi sempre, a gente buscava nele a inspiração e o consentimento. Olha isso. Pelo legal. carinho que ele tinha então com a Casa Madre Paulina. E aí então, vocês então estavam nesse momento da Célula Mater, né? Sim. Que é esta comunidade de Hoje nós vivemos um vínculo de aliança. De aliança, mas um vínculo de aliança. Enquanto o Dirceu era vivo, assim, o Dirceu também ficava bastante por conta, né, dos trabalhos, tudo. E nós vivemos naquela chácara, ali no Nova América, 9 anos. Olha. E foi ali que começou. Minha infância foi toda ali. Foi ali que começou a Pastoral da Sobriedade. Olha, e o Padre André estava junto. O Padre André, nesse tempo, aí chegou o Padre Evandro. O Padre Evandro ali no São Luís. Ali, né, e aí nós perguntamos para o Padre Evandro: Padre, o senhor quer que a pastoral vai para a igreja? Ele falou: por enquanto não, Tânia. Porque se a gente traz para a igreja, nós vamos limitar aquelas pessoas que professam outra fé. Achei bonito o Padre Evandro isso, né? E aí nós continuamos na chácara muitos anos. Olha. Perseveramos ali com um grupo pequeno. A gente fazia de sábado de manhã. Eu e o Júlio. O Julinho estava lá. E 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. E aí fomos caminhando, mas de uma certa forma, Padre André também nos incentivava bastante. E é legal isso, que até hoje a sobriedade trabalha também, né? Sim, fora da igreja. Assim, porque essa comunhão, realidade, né, chegou até nós. Não foi algo que nós pensamos, Léo, assim, nós vamos trabalhar nessa linha de missão. Não. Foi assim, 2 atendimentos que nós fazíamos enquanto grupo, era a realidade das famílias. 2003, 2004... Né? A Fundação Padre Gabriel, ela aconteceu a partir de 2005, que nós tivemos que organizar um pouco o nosso trabalho, que já tinha se tornado uma marca. A Pastoral da Sobriedade foi delineando um pouco a nossa linha
de trabalho. Que o nosso apostolado sempre nasce da escuta qualificada. E aí, num primeiro momento, assim, foi Padre André que nos acompanhou. Nos acompanhou também na Madre Paulina, porque a gente tinha todo o cuidado, né? Porque como a casa era algo muito precioso para ele, mesmo não sendo mais da Paróquia do Rosário, a gente sempre envolvia Padre André, né? Padre Sérgio sempre teve esse cuidado, assim, de consultar tudo. Então ele foi, assim, sobretudo no grupo, para mim, para a Tânia, uma pessoa muito importante. Muito importante. Por exemplo, eu vou adiantar um pouco a comunidade terapêutica. Uma manhã de sábado, 6 de agosto, né, onde a igreja celebrava a transfiguração do Senhor, nós tínhamos feito um esboço de uma possibilidade de projeto para que a gente criasse um espaço de tratamento da dependência química aqui na nossa cidade. Porque até então a gente buscava na região, né, em Jaci, com o Padre Osvaldo também. E aí nós fizemos um esboço muito fininho, umas 6 páginas no máximo. E embaixo do altar, lá na chácara, tinha uma caixa de oração em formato de coração. Está até hoje na comunidade terapêutica essa caixa. E eu peguei então o projeto e coloquei em cima da caixa, debaixo do altar. Aí ele perguntou assim: o que será isso? Aí eu expliquei. Aí na hora da preparação das oferendas, ele se abaixou e falou: dê-me o projeto. E eu estava bem na frente, eu dei o projeto. E ele falou assim: meu fundador fazia assim. E ele pegou esse projeto em A4 e colocou debaixo do corporal. E ele consagrou a Eucaristia no dia da transfiguração do Senhor. Olha, com o projeto embaixo do corporal. que lindo fazer isso. E ele lembrou Padre Mário Venturino. E aí eu entendi que tudo que partisse dali está consagrado no altar de Deus, né? Porque para mim a Santa Missa é o maior tesouro da igreja, claro. Mas sempre que a gente passa por grandes dificuldades na comunidade terapêutica, na obra em geral, porque todas as outras casas é um desdobramento dessa escuta qualificada que promoveu o encontro, que nos levou a nos compadecer, a nos colocar no lugar. Mas nós tivemos aqui duas quedas aqui, né, com a nossa câmera, e eu queria aproveitar isso, porque a Tânia estava falando, Tânia, sobre o início de vocês. Sim. E que tudo é graça. Tudo é graça. Quando o tripé caiu, a Tânia falou assim: tudo é graça, né? Vamos ficar tranquilo que tudo é graça. E eu queria aproveitar isso para a senhora continuar falando a partir daí sobre a providência e sobre a escuta qualificada que a senhora estava falando sobre o Padre André, né? Sim, o que nós aprendemos com ele também eu fui treinada, sobretudo porque eu tinha essa ligação muito próxima, porque ele era meu confessor, de esperar de Deus tudo. E que tudo que acontece na nossa vida não sai debaixo do propósito de Deus. E muitas vezes a gente não consegue fazer essa leitura. Discernimento. Esse discernimento. E aí nós entramos num movimento que eu nunca vi Padre André fazer, que é o da murmuração. Olha. Então ele era um homem completamente acolhedor, né, da vontade de Deus, do desígnio de Deus, mesmo que o contexto não fosse favorável. Então foi isso que eu aprendi com ele nas minhas direções espirituais e no suporte que ele dava para mim de uma maneira especial. Então, para nós, quando ele passava nessa calçada, que ele entrava na casa de triagem e que ele via lá, e está lá até hoje pendurado na parede, os 12 passos da sobriedade,
Ele fazia assim, passava o dedo e dizia: isso aqui é um itinerário para ser santo. Toda vez que ele ia lá, ele nos recordava, né, admitir que sozinho eu não dou conta, né, confiar, reparar e celebrar. Ele falava: isso aqui é um caminho de vida de santo, é um itinerário para uma vida de santo. Então tudo é graça por isso, se a gente consegue compreender. Mas sabe, Léo, a gente só consegue se a gente tem intimidade com Deus. Se a gente não tem intimidade com a palavra de Deus e com a Eucaristia e com o ensinamento que a vida dos santos trazem para nós, a gente não consegue transcender. E tudo para nós então vai ser um obstáculo, um mau agouro, uma, entre aspas aí, ausência da graça. Não, então em tudo nós podemos parar e pensar: por que esse pedestal está caindo tantas vezes, né? Será que nós paramos efetivamente para rezar? Embora a gente seja homens e mulheres de oração, mas rezar por esse momento, o que tem na nossa frente, né? Nossa Senhora em oração. Então entregamos para ela, ó, parou de cair. Né? Nos submetemos então a esse momento. Então, o que nós aprendemos com ele, né? Para nós um dia tão importante, no dia da transfiguração do Senhor, submeter ao senhorio de Jesus, um projeto que se delineava aos nossos olhos, que era uma necessidade. Então, diante das dificuldades, eu sempre volto lá. E que esse projeto foi um verdadeiro chamado, né? Claro, não foi algo assim que nós vamos trabalhar. Né? Não foi uma ideia. Porque se tivesse sido uma ideia, não teria chegado até aqui. E como foi esse chamado, Tânia? Olha, gente, já fugindo um pouquinho aí da história do Padre André, para a gente entender um pouco sobre esse chamado e o trabalho que o Padre André teve. Um chamado assim, pontual, numa manhã onde eu estava lavando louça e eu rezava um momento de muita dificuldade na minha vida pessoal, onde eu fiz uma pergunta. Ela continuou lavando louça, eu fiz uma pergunta para Jesus no meu coração mesmo: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Um contexto de bastante dificuldade, o Tiago estava muito doente, e eu perguntei: Senhor, o que o Senhor quer de mim, né? Então, a partir daí, viver essa experiência, né? Compreender no coração que Deus queria algo mais, né? Então, é algo assim bastante particular, assim, bastante, e que nem todas as pessoas compreendem. Então, a partir dessa pergunta, Deus tocou meu coração profundamente. Às vezes a gente escuta algumas coisas no nosso coração e a gente não dá valor, né? Sim. E não dá uma devida dimensão pro que é então, aquilo. A partir daí, então, o Padre André pôde me ajudar a compreender isso. Aí o Padre André entrou. Aí ele entrou para falar: olha, isso daí não é só do seu coração, não. Foi aí que ele entrou, então, para me ajudar um pouco. E vamos caminhando no ordinário do dia a dia. Acolher o extraordinário de Deus, né? Esse Deus que te visita em momentos do dia a dia mesmo. Eu adorei essa frase. No ordinário do dia a dia, o extraordinário de Deus, que não vem soltando foguete, nem balão, nem fazendo barulho. Vem no profundo, no silêncio do coração. E aí, então, nós estamos no momento da célula máter sendo criada, esse chamado para a comunidade terapêutica, mas já existia a Fundação Padre Gabriel. Não, a Fundação Padre Gabriel precisou ser criada a partir do momento que nós tivemos... tinha sobriedade.
A sobriedade era uma ação pastoral da igreja, né? Mas nós não tínhamos nada oficial. Tá. Então, por exemplo, durante alguns anos, nós trabalhamos com voluntariado. Né, com voluntariado. Então tinha a Amanda Ferrari, que é assistente social, que cedia algumas horas na quarta-feira do dia dela, a Fernanda Pacheco, como psicóloga, que também cedia na quarta-feira algumas horas do dia dela, e a gente começou então a ter uma escuta qualificada mesmo, né, uma escuta técnica, e a partir daí veio o doutor Irineu, né, que está conosco já nesses quase 20 anos, né, se colocando também a serviço, os casais, né, que estavam conosco, o Dedé, a Fatinha, a Áureo Júlio, Zé Jorge e a Cláudia, naquele tempo o Padre Sérgio, né, a Renata e o Paulo também, que estiveram conosco no começo. Então, a partir daí foram chegando pessoas e nós tivemos então que organizar, que institucionalizar o trabalho. Que a legislação exige. Necessária, né? A legislação exigia, então, todo o desmembramento, nasceu tudo ali, do meu encontro com o Padre André, da escuta dele, da condução dele. E quando nós fomos, então, ficamos algum tempo na Madre Paulina, ele nos apresentou, então, a Madre Paulina. Eu lembro que a primeira capelinha, que foi dentro de um quarto, né, que nós equipamos para que fosse capela, nós então fizemos um sacrário, copiamos um modelo que tinha lá no São Benedito, e o marceneiro, então ele fez com a dobradiça da porta aparecendo. Então, quando o Padre André veio conhecer o sacrário, ele falou assim, ele passou o dedinho nas dobradiças, que estava externa, e falou, não é digno. Lá vai o Dirceu levar o sacrário no marceneiro para embutir a dobradiça, para esconder a dobradiça. Olha só. Uma outra vez, que também ele nos ensinou, quando ele ia celebrar a missa para nós lá, o manustérgio de um tecido atoalhado, primeira vez que ele viu, ele falou, não é digno. Tinha que ser de linho. Então, ele foi nos formando de uma maneira simples. Então, aquele manustérgio atoalhado, para Padre André não era digno. Jesus merecia um manustérgio de linho, como era o sanguíneo, como era o corporal. Então, olha como ele nos formava, né? Na prática mesmo. Na prática, então. No dia a dia, isso. No ordinário. Então, nós tivemos a graça, sobretudo nós enquanto grupo, né? E a cidade inteira, de ter um santo no meio de nós, que foi Padre Gabriel, Padre André. Padre André. E a fundação carrega o nome do Padre Gabriel, que foi o padre que esteve com vocês padre na nossa juventude, não na nossa juventude. Na juventude. Padre Gabriel, de uma forma especial, foi na nossa adolescência e juventude. E Padre André na vida adulta, porque Padre Gabriel se mudou, né? Então, quando nós tivemos que então criar esse organismo jurídico, nós pedimos, fomos lá em Rio Claro. Eu acho que o Padre Gabriel estava. Pedi para Padre Gabriel se a gente poderia colocar o nome dele, porque na nossa adolescência ele foi uma pessoa fundamental, e na nossa juventude fundamental, né? Padre André já entrou na minha vida adulta. Então, eu tive a graça de conviver muito próximo com o Padre Gabriel, de poder levá-lo ao médico, de acompanhar, né, nós enquanto grupo, e Padre André nessa direção espiritual, na nossa vida já de casado, de adulto, e muito presente ali na chácara. Olha isso. Tânia, e aí então agora nós entramos em um momento que a Fundação Padre Gabriel já tinha sido criada, né? Já foi criada, e aí a comunidade terapêutica começa a dar os seus primeiros passos. Sim. E qual a relação que a Fundação e que a comunidade terapêutica cria com o Padre André a partir daí? Desde o início, desde a consagração, naquele dia da transfiguração. Dia 6, né? Dia 6 de agosto, com o projetinho que tinha 6 folhinhas embaixo do corporal, e ele nos recordava, meu fundador fazia assim.
Então, essa obra social, de uma maneira mais organizada, nasceu do altar. Por isso que diante das perseguições, dos ataques, das dificuldades, da ausência de recurso, eu sempre volto lá, que não é uma obra da Tânia, nem do grupo, é uma obra de Deus, consagrada no altar. E diante dos desafios, voltar ali no altar. Né? Então, a Fundação Padre Gabriel nasceu ali, claro, do nosso sonho assim, de adolescentes que viveram com o Padre Gabriel, mas Padre André foi essencial. De uma certa forma, foi gestada ali no altar. E a presença dele aos sábados. Ele ia aos sábados lá fazer Nós oração. buscávamos. Mas já na comunidade terapêutica? Não, lá na chácara. Ainda, lá e na comunidade terapêutica, nós vivemos um episódio, quando foi nos oferecido aquele prédio, foi na gestão do doutor Emanuel, que tinha aquele prédio, né? Quando nós, lá onde que ela é hoje? Lá onde é hoje, que é o antigo Hospital Vale do Rio Grande, aquele prédio. Nós ficamos, quando nós chegamos, no dia que nós chegamos para conhecer, o Dirceu abriu uma gaveta, que tinha as chaves, né? E dentro da gaveta tinha um porta-retrato do Padre André celebrando uma missa de Natal. Ali na frente. Olha isso. Assim que você chega na recepção. A recepção no balcão. Naquele vitrozinho assim. Atrás. Ele celebrando ali dentro uma missa que você via que era de Natal, porque tinha o menino Jesus no cantinho assim do altar. Foi um sinal para nós extraordinário. Que o Padre André abriu para nós. Nós chegamos lá, o prédio estava fechado há 4 anos. Então nós tivemos que ficar 9 meses adequando, pintando com a ajuda do povo, fazendo inventário do que tinha. Mas no primeiro momento, abrimos, entramos, o Dirceu abriu a gaveta, um porta-retrato do Padre André celebrando. Eu falei, meu Deus. Olha o sinal. Olha o sinal. Então, nós fomos conversando, era Dom Edmilson, e nós pedimos, Dom Edmilson, antes de nós começarmos o trabalho, o senhor pode celebrar uma missa para nós, lá, que nós vamos ficar a semana inteira em oração, mas o senhor pode celebrar a missa? Eu posso sábado. O que era sábado? 6 de agosto, dia da transfiguração do Senhor. Olha isso. E aí nós ficamos aquela semana toda em oração e a gente queria inaugurar tudo, mas a Anvisa não tinha emitido certificado. Eu falei, Jesus, bem que a gente queria começar numa data da sua mãe, que era 15 de agosto, mas não vai dar, né? O certificado não saiu. E aí nós marcamos a próxima missa para um dia, e eu nem me atentei na liturgia, que era dia de Nossa Senhora Rainha. Aí foi Padre Everaldo que celebrou, que nos acompanhou por um bom tempo. Padre Everaldo nos acompanhou, né, que nós conhecemos Padre Everaldo, que nos convidou para fazer pastoral carcerária. Que o Padre André também caminhou por muito tempo. Padre André precisou deixar, né, porque estava doente, algumas coisas, e aí Padre Everaldo assumiu, e nós ficamos por 1 ano com o Padre Everaldo fazendo pastoral carcerária. E aí, vamos lá então. Então a gente passou pela comunidade, pela fundação, esse início todo, e que o Padre André ia lá também fazer celebrações. Claro. E na pastoral carcerária, vocês chegaram aí com o Padre André? Não, ele já tinha sido afastado, né? Ele estava doente, né?
e era muita coisa para ele na época. Mas engraçado que quando nós chegamos, teve uma resistência dos reclusos. Eles perguntavam: cadê o padrinho? Olha isso. Aí eu entendia que era padrinho de apadrinhamento. Não, aí era padrinho de padre baixinho. Era com esse carinho que os acolhidos ali no centro de detenção, né? Não era, era padrinho. Era o padrinho. Era o padrinho. Então, assim, foi um pouco no início de resistência, porque a figura de Padre André na pastoral carcerária foi de longos anos. Ele deixou a marca dele ali também, né? Então nós chegamos em seguida. E eles tinham medo também, né? Nós ficamos de ter acontecido alguma coisa com ele, tá? Isso, então era com muito carinho que eles se dirigiam a perguntar do padrinho e tudo. Então, olha, mais um lugar que Padre André deixou a marca, que foi na pastoral carcerária. Então sempre ele estava no meio dos pobres. Sempre Padre André estava no meio dos pobres. Quantas vezes a gente passava aqui nessa calçada e Padre André estava atendendo um pobre, ou levando uma comida, ou escutando. Então, os pobres são a opção preferencial do Evangelho de Jesus. E Padre André trouxe essa marca junto dos pobres a vida toda. Pra gente, quando a gente imagina um santo, a gente sempre imagina algo muito extraordinário. Mas escutando a vida do Padre André, a gente vê realmente isso que a senhora falou, que me marcou demais, né? Ele vivia o extraordinário de Deus no ordinário do dia a dia. E eu queria que a senhora falasse assim, alguns momentos, alguns acontecimentos que a senhora pôde olhar e falar: esse homem é um santo, eu estou tendo o privilégio de viver com ele. Olha, todas as vezes que a gente chegava na igreja, ou ele estava no confessionário, ou ele estava diante da imagem de Nossa Senhora do Rosário. Se não tinha pessoas para serem atendidas, ele ia para frente. Então, a imagem que eu tenho de Padre André, que é sempre de joelho. Por isso que esse ícone de Nossa Senhora me remeteu a ele. Eu sempre vi Padre André ajoelhado. Sempre vi Padre André ajoelhado. Né? Sempre, sempre. A imagem que eu tenho dele é essa aqui. Ele assim ajoelhado, rezando. Isso. Sempre ajoelhado. Sempre em posição de intimidade com Deus, né? Por exemplo, quando o Padre André assistia à renovação carismática e tinha eventos, tinha retiros, o Padre André estava lá. Ele acompanhava. Ele chegava cedo, almoçava, atendia confissão, celebrava. Claro que saía para os atendimentos dele, né, em relação à paróquia, mas todo o tempo livre ele estava lá rezando. Ele estava ali junto, né? Então, eu sei que Padre André é um santo, porque ele viveu dentro do ordinário do dia a dia, o extraordinário de Deus, e isso era muito explícito e explicitado. Todos sabiam que ele era Todos santo, sabiam, né? não precisa, todos sabiam, né? Então, assim, ele contribuiu na formação do povo da Paróquia do Rosário e que foi além, né? Foi para a cidade inteira, para a diocese inteira. Nossa, que perfeito. A cada episódio nós vamos conhecendo um pouco mais e tendo um pouco mais de certeza, sabe, Tânia? Às vezes, como a gente acaba aparecendo um pouco mais, né, na frente das câmeras, o pessoal fala assim: por que tem isso? A gente já sabe que ele é um santo, né? A gente já sabe, né? Duas senhoras vieram falar para mim assim: nossa, mas por que demora tanto? A gente já sabe que ele é santo, por que tem que demorar tanto, né? Aí a gente explica o processo todo, né? Mas
É muito especial isso, né? O santo, ele não se identifica como santo, ele acha que ele não é santo, né? Mas todo o povo sabe que ele é santo, né? Todo mundo que viveu com ele fala a mesma coisa. Padre André foi um santo que viveu entre nós. Tá, porque ele exprimiu da forma dele, do jeito dele, ele deixou sair para fora o Evangelho de Jesus Cristo. Sim. Olha para as bem-aventuranças. É difícil você não encaixar o Padre André numa bem-aventurança. Sabe algo que eu penso? Que tem muita relação com a fundação também. O Padre Carlos me dizia assim, né? O Padre Carlos e vários outros que vieram falaram assim: o que mais eu admirava, uma das coisas que eu mais admirava no Padre André era que ele não desistia do ser humano. Não, de forma alguma. Ele não desistia, independente de quem era, se mentia, se roubava ele, se fazia, ele não desistia. E eu acho que isso é uma marca da fundação. Né? Quem sou eu? Quem sou eu para julgar uma pessoa, para dificultar a ação de Deus na vida dela? Você nos acompanha lá, você tem um voluntariado lá dentro do seu dom, você colocou seu dom e seu talento a serviço lá e é professor dos rapazes e tem um trabalho lindo. Quem sou eu para limitar a ação de Deus na vida de uma pessoa? Sim. Quem sou eu para olhar para uma pessoa que está numa condição de rua só para aquilo que me apresenta? Sabe qual é o nosso maior desafio, Léo? Formar os colaboradores para que não sejam punitivos. Uhum. Porque para alguns colaboradores, em algum tempo, eles chegam e eles querem imprimir aquilo que o senso comum já tem aí amalgamado aí e punir as pessoas. Tem santo que só Deus sabe o nome. Uhum. Então, por exemplo, chegam pessoas para nós em condição de rua. Por exemplo, eu recebo ligação, reclamação, telefonemas, perseguição, porque a pessoa está dormindo em frente de um estabelecimento X. Aquela pessoa que ligou, ou que xingou, ou que acionou as instâncias, geralmente é aquele tipo de pessoa que não é difícil para ela falar: você sabe com quem você está falando? Então, ao invés dela parar, dela ir lá se inteirar com o irmão, você precisa de ajuda, você está com fome, você quer um cobertor, ela aciona as instâncias como se ela fosse mais do que... Quem sou eu para limitar a ação de Deus na vida de alguém? Sim. Então, o Padre André caminhava nessa perspectiva. Quantas vezes ele... Por exemplo, as pessoas até criticavam, mas ele vai beber, mas ele dava do mesmo jeito. Quem sou eu, né? Qual era a missão dele enquanto filho de Deus, enquanto religioso? Era, naquele momento, atender a necessidade. A pessoa apresentou uma necessidade. O que ela vai fazer com aquele dinheiro que você deu é problema dela com Deus. Então, assim, o mundo hoje... nem sempre caminha no movimento da gratuidade. Toma lá, dá cá. Uhum. E viver na perspectiva da gratuidade é um desafio para esse mundo de hoje. Né? Então, o Padre André mostrou para nós que é gratuito o amor. Então, quando ele se colocava numa ação, ele se colocava porque ele se compadeceu. E se não tiver gratuidade nas nossas ações, não serve para nada. Entendeu? Então, assim, não entrar no mérito do julgamento. Quem sou eu? Por exemplo, nós temos realidades que passaram por nós, muitas realidades. E que por uma mão estendida, a pessoa refez a vida. Voltou a estudar, constituiu família. E quantos não voltam até nós até hoje, né? Aquela ovelha perdida, né?
Olha, Jesus vai, ele salva uma ovelha, mas as 99. eu estive em Rio Preto em abril, num fórum das pastorais sociais. Queria muito isso. E foi maravilhoso, porque nós fomos no domingo almoçar com os irmãos da rua. Foi o bispo, todo mundo que estava foi almoçar na rua. E quando eu cheguei na rua, lá nesse lugar do almoço, um me viu de longe. Ô, dona Tânia, e veio alegre, feliz. Ele estava lá em condição de rua, mas ele já tinha encontrado um lugar para morar por conta desse apoio que foi dado para ele aqui. Olha só. Sabe, mas assim, nós precisamos fazer a diferença. Porque gente para acolher pessoas que estão numa situação de dificuldade tem bastante. Mas nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos verdadeiramente amar a maneira que Jesus amou. Não querer nada em troca. Sabe? E Padre André deixou esse legado para nós. Eu acho que é algo muito especial que eu li e eu falo para todo mundo. É um dos livros mais perfeitos que eu já li. Chama Amor à Maneira de Jesus. Amar a Maneira de Jesus. Do Padre Júlio. Uhum. E o Padre Júlio, ele coloca um negócio assim, ele fala, hoje existem muitas pessoas que vão doar, que vão fazer alguma coisa, tal, mas não é isso que essa pessoa precisa. Não. Essa pessoa precisa não alguém para fazer para ela, mas ele precisa de alguém que caminhe com ela. Junto, que caminhe. Que caminhar junto. Não é para com, mas é com aquela pessoa. Uhum. É caminhar com aquela pessoa. Não é para ela, mas é caminhar com ela. Uhum. Né? Uhum. Não é você simplesmente ir lá e doar alguma coisa e postar, fazer aquele promoção. Uhum. Que o Evangelho de quarta-feira agora, né? Uhum. Falou sobre isso, né? Que sua mão direita faça, que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita faz. Né? Você não pode. Né? Quanta coisa Padre André fez que nós nem sabemos ainda. A cada episódio, sabe? Eu quando eu comecei aqui, contando assim também um pouco, eu falei, padre, o padre tinha me proposto um outro projeto. Eu falei, padre, para esse projeto não é o meu dom, eu não vou conseguir, eu vou demorar muito e não vai sair do papel. Mas eu tenho um outro projeto. Aí foi esse chamado para que Deus pudesse dar a possibilidade de falar sobre o Padre André através desse conteúdo de audiovisual. Uhum. E aí eu me lembro que eu fiquei preocupado, eu cheguei em casa e falei assim, nossa, eu falei um negócio lá para o Padre Costa, mas não sei, né? Será que vai ter história para tudo isso, né? Porque o Padre André faleceu em 2010, eu com 11 anos. Então, será que vai ter história para tudo isso? E aí, a cada episódio que passa, eu falo, gente, pode gravar terceira temporada, quarta, que vai ter história sobre o Padre André. Claro que vai. E com pessoas que a gente nem imaginava. Quanta gente chega e fala assim, Tânia, nossa, o Padre André, ele batizou o meu neto. Aí eu falo, mas o que isso tem de extraordinário e tal? Não, mas a minha filha, ela era mãe solteira. E os padres na época não batizavam filhos de mãe solteira. E o Padre André, à frente do seu tempo, fazia como a senhora disse quando a gente chegou. Eu vivi muitas coisas com o Padre André assim, né? Mas para mim, quando eu cheguei na cadeia, se você perguntar assim, Tânia, tem algo que te marcou, assim, que foi uma marca do Padre André que você não esqueceu? Quando teve uma rebelião em Barretos, quem se ofereceu para intermediar? Padre André. Foi o Padre André. E os presos também queriam ele, né? Isso. E eu sabia disso, foi para os jornais, tudo. Mas quando eu cheguei na cadeia, eu fiquei 1 ano lá, né? A gente ia de quarta-feira às 3 horas da tarde.
E a quarta-feira era o dia da visita das mães de manhã. E me chamava a atenção que as mães levavam coisa boa, levava banana, levava bolacha, levava chocolate, e eles colocavam na janela. E aí eu não entendi, quando assim que eu comecei, por que tinha aquele tanto de comida na janela. Aí eu perguntei, porque a gente conhecia os meninos que estavam lá, né? Uhum. Alguns que eram meninos que a gente já tinha atendido. E aí eles, não, dona Tânia, que as mães vieram hoje. E aí eu fui relacionando a figura da mãe, toda a alegria que ela trouxe, com quando eles perguntavam e contavam episódios do Padre André. O Padre André era a mesma alegria, a mesma satisfação, a mesma plenitude que eles traziam de contar que a mãe veio, que trouxe não sei o quê, que trouxe não sei o quê, quando eles falavam do Padre André. Aí um dia eu tive um insight, eu falei, gente, a mãe e a presença de Padre André se fundem no mesmo amor. No mesmo amor. É a família deles. Pronto. É quem, independente do que fez, estava junto. Nossa. A mãe e o Padre André. E o pai. A mãe e o pai, pronto. Porque vamos pensar que a grande questão da dependência química é a ausência de sensor. É a ausência de sensor. O Padre André era o sensor. É o sensor deles. Então a mãe ia, nutritiva, né? Amorosa. Levava comida, levava... E Padre André era o sensor. Porque a gente escuta muito que o Padre André não ia lá pra... Não, o Padre André era acariciar, não, o ego deles, não. Ia lá pra... Padre André, olha, pouca gente conhece esse lado dele, assim, dessa tenacidade, assim, né? Só quem conviveu pertinho mesmo. Porque se ele tivesse que dar uma direção que fosse dura... Ele não se importava. Entendeu? Então, assim, ele foi muito importante e continua sendo, né? Porque a vida não tem pausa, a vida continua. A vida não é pausada pela morte. A vida é eterna. Do momento da concepção até a eternidade. A vida não tem pausa. A vida não acabou. Né? Então a gente entra aqui nesse espaço e esse espaço impacta pelo quê? Pela simplicidade das coisas. O Padre André viveu realmente o Evangelho de Mateus, né? Mateus 25, onde fala, né? Eu estive lá e você não me acolheu. O Padre André, ele não abria brechas para isso, né? Não, ele não abria. Ele estava, ele via Jesus em todo mundo. Por exemplo, assim, numa realidade assim, bem limitadora, tipo assim, ó, a pessoa tá quase partindo. Quem que ia lá 12:30? Padre André. Padre André. Quem ia lá meia-noite? Padre André. Claro que os outros também iam, mas diante de uma dificuldade, de um empecilho, de uma ausência, o povo corria nele. É verdade. Corria nele. Viajou, não tem como ir, né? Vem aqui. Né? Então, o que Padre André... Sabe uma marca de Padre André, que eu não sei se é claro para todo mundo, né? Padre André sempre estava ali, na igreja. Na igreja. Acho que ele deixou essa marca. É verdade. Né? Ele sempre estava. Você tinha uma emergência, você precisava conversar, você precisava se confessar. Pode ir ali que ele estava ali. Ou aqui. Estava pronto para receber, para acolher as pessoas. Ele estava sempre pronto. Tânia, nós estamos chegando já, eu acho que esse episódio vai ser um dos mais longos, assim, um dos mais gostosos
e que eu me senti mais à vontade mesmo, estou extremamente feliz aqui e queria que ele durasse mais e mais e mais, né? Mas nós estamos caminhando já para uma reta final e a senhora contando tudo isso, eu acho que o sentimento que eu fico é de que a senhora gostaria de falar alguma coisa para o Padre André, assim, né? Pô, padre, olha, aquele papel, o projeto que o senhor colocou lá, olha aqui que... Já falei antes de sair para cá. Olha. Porque no meu cantinho de oração tá lá a foto do Padre André, né? Assim, é inesgotável. Cada pessoa, dentro da sua subjetividade, da maneira como internalizou as coisas, vai chegar aqui e vai trazer um aspecto da vida de Padre André que passou pela sua experiência, claro que única e irrepetível. Mesmo que a atitude, por exemplo, para mim e para você, possa ter sido a mesma, só que a maneira como cada pessoa internalizou aquela experiência é única. É única, é verdade. É única. Se você conversa com um dos padres da diocese, é de uma forma, com vocês jovens, com os casais, com os irmãos da rua, com as pessoas que foram assistidas por Padre André. E Padre André deixou para mim uma marca. Padre André deixou a marca do silêncio, do recolhimento, da não mídia, nesse sentido assim, né? É por isso que eu quis falar. Você perguntou quem é a Tânia? Eu sou aquilo que Deus pensar de mim, Léo. E o Padre André também. Então o Padre André deixou para mim uma marca do escondimento, do silêncio e da oração. É claro que eu estou muito longe disso, né? Mas eu tenho um espelho, um modelo para onde eu posso olhar e imitar. E buscar fazer. Claro que não vai ser igual, né? Mas ele deixou para mim essa marca de um homem de intimidade com Deus. E agora, para a gente encerrar, nós estamos aqui no quarto dele, temos aqui as fotos dele, né, imagens que ele deixava aqui guardadinho, né, essa imagem aqui que nós mostramos já em outros episódios, né? Olha só. Eu tenho, ganhei de Padre André. A senhora ganhou. Mas eu queria agora fazer um gesto que quem está aí nos acompanhando já sabe, que nós temos aqui o telefone do Padre André. Tá. Ele ligou, ele fez ligações para muitas pessoas, inclusive provavelmente para a senhora também ele deve ter ligado deste telefone, né? Mas nós gostaríamos aqui que esse telefone aqui, a gente imagina que ele tem uma ligação direta com o Padre André. Uhum. Então nós gostaríamos que a senhora, Tânia, fizesse uma ligação para o Padre André e falasse para ele aquilo que está no seu coração. Que a senhora, às vezes, hoje gostaria de falar para ele, de agradecer, enfim, o que a senhora quiser falar para ele. Nós queremos que a senhora, utilizando desse telefoninho dele, a senhora pudesse ter esse momento de falar com o Padre André nas nossas câmeras aqui, para a gente escutar um pouquinho. Tá bom, então tá bom. O que eu quero falar para Padre André? Eu quero agradecer a Deus e agradecer a Ele pela vida doada que gerou esse ministério tão fecundo e que Ele intercedesse pela igreja. O meu pedido, que Ele intercedesse pela igreja, pelo Santo Padre, por todos os ministros ordenados e por nós, famílias e povo de Deus. Que Ele intercedesse por nós diante de Deus. E o que eu peço nessa intercessão? Eu peço uma porção dobrada do Espírito Santo, para que nos seja dado a graça, pela intercessão de Padre André, de nós compreendermos que nós estamos aqui a caminho e que a vida é nossa embarcação e não a nossa morada. Que Ele intercedesse
por nós, para que nós compreendêssemos isso que Santa Teresinha deixou escrito, que a vida é a nossa embarcação e não a nossa morada, que a gente pudesse dedicar a nossa vida e a nossa passada por aqui em favor da humanidade, assim como ele fez. Padre André, reze por mim, porque eu estou precisando muito de ganhar uma terra, para que a gente possa fincar as nossas raízes e continuar esse projeto que nasceu da sua intercessão ali no altar, pedindo a intercessão do Padre Mário Venturini. Padre André, reza pela humanidade, mas reza por nós também, que eu preciso de uma terra. Amém. Bonito, né? E ela vai chegar. Emocionante, né? A gente poder conversar sabe. com ele, né? Ele sabe, é verdade. É isso então. Estamos aqui mais uma vez, Tânia. Agradeço a senhora, viu? Eu que agradeço. A senhora vir aqui. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Fico feliz demais. Eu que agradeço. Eu queria que todo mundo tivesse prazer de conhecer a Tânia. Ela é uma pessoa que eu me lembro desde quando eu era criança, pequenininha ali, caminhando ali, eu, tal, Tiagão. A gente sentia essa presença de uma pessoa também com uma santidade também junto dela, né? A senhora, o Dirceu. E isso são marcas que a gente percebe só em pessoas que realmente... Essa frase que a senhora falou, já repeti ela 500 vezes aqui, porque a senhora mudou na minha cabeça aqui. Essa frase que a senhora falou, né? A senhora e o seu Dirceu viveram no ordinário da vida o extraordinário de Deus. Né? E isso, a gente teve professor, né? Tantos exatamente. Professores. Agora a gente entende o porquê dessa missão, dessa causa, disso, tudo que me motiva ainda mais a ter vocês ali e o Padre André como espelho realmente para uma vida, né? Vocês, eu falo isso sempre para Fatinha, Dedé, o Júlio, que vocês são um espelho para a nossa caminhada, né? Ao menos para minha caminhada, né? E então agradeço a senhora mais uma vez. Eu que agradeço, Léo. Tudo que a senhora faz pela população, né? Desse Brasil inteiro, até fora, né? Já recebemos pessoas até de outros lugares, né? Que estão de passagem pelo Brasil, pelo estado, né? Que acaba indo para lá. E é uma causa muito bonita, e saber que o Padre André teve um dedo lá, né? Teve uma oração lá, justifica toda a grandiosidade e toda a providência que Deus tem por esta missão. Olha, Padre André me ensinou também ter devoção ao coração de Jesus e a São Judas Tadeu. No dia 28 de outubro de 2005, nós na chácara ainda, nós ganhamos uma maquete de uma terra. Uma maquetezinha de madeira, que eu quero trazer para cá, aqui, para Nossa Senhora da Esperança, até vou buscar, e bem no dia de São Judas Tadeu. Né? Então nós consagramos essa terra a São Judas Tadeu e ao coração de Jesus, também por inspiração de Padre André. Por isso que eu pedi a terra, agradeci a ele, pedi para ele rezar por nós, mas eu peço a graça dessa terra para a Fundação Padre Gabriel. Para que seja feito algum projeto. Para que continue, né? Para que a gente possa descansar um pouco. Né? Eu que agradeço também, agradeço esse apostolado seu, esse apostolado do João Francisco, que também no silêncio dos dons dele, né? Produz beleza, produz arte. João Francisco também nos ensina a silenciar diante das realidades da vida, né? Falar com o Padre Constante, né? Um homem de silêncio e de oração. Então, obrigado também, João, pela sua vida doada, sua e da Adriana, aí por conta do reino de Deus. Homens e mulher também de oração, que a Adriana é pelos padres. E Padre André também plantou no meu coração esse amor imenso aos sacerdotes, né? O sacerdote que é ministro do poder de Deus, na sua humanidade, trazer Jesus para nós, né? Eu não lembrei de falar, mas Padre André me ensinou a amar os padres. Amar os padres.
Congregação. Obrigada, João e Adriana, pela sua família também amar os padres e a sua também, né? Ao Adriano e a Vilma, vocês que foram gerados também ali no banco da igreja, eu lembro da sua irmã bebezinha lá, a sua mãe na missa ali no Santuário de Santa Rita, e você correndo para lá, para cá com 6, 7 anos. Também vocês me inspiram. Obrigado. Obrigada. Que pensa. Padre André, rogai por nós. Amém, rogai por nós. É isso então, pessoal, estamos acabando aqui. Um dia ainda, Tânia, o João vai aparecer aqui, viu? Eu vou trazer, eu ainda vou conseguir fazer isso, de trazer o João aqui, para o João aparecer aqui. O João gravou conosco para chamar o pessoal todo, e aí todo mundo achou que ele era grande, né? Alto, ele tava maior que eu. Meu João tava em cima dessa cadeira aqui. Aí o João tava do meu tamanho, assim. O João, ele é quase um Padre André pequenininho, assim, né? Mas é isso, gente. Nós agradecemos, então, a todos vocês que estão aqui acompanhando a gente, que estão acompanhando desde a primeira temporada. Você ainda que não viu, volta lá pelo YouTube do Santuário Diocesano Nossa Senhora do Rosário, assistir essa nossa primeira temporada, e pela Diocese de Barretos, a segunda temporada. Não esqueça, então, curta, compartilha, manda para aquelas pessoas que conheceram o nosso padrinho e também para aquelas pessoas que não conheceram o Padre André, o nosso servo de Deus. Então, gostaríamos de agradecer mais uma vez a Tânia, a toda a nossa equipe técnica gigantesca do João Francisco e de todo mundo que está por trás ajudando a gente, comunicação, enfim, todo mundo que fez parte deste episódio, deste programa, e também ao Padre Zé e ao Padre Constante por abrir as portas da sua casa para a gente poder gravar aqui e vivenciar um pouquinho mais ao lado de Padre André. Agradeço a todos vocês e é isso. Obrigada. Até o nosso próximo episódio. Um santo viveu entre nós. Amém.